noite. Shalom é a paz, o consolo do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador. Ele é que nos consola, nos convence. O Espírito de Cristo, aqui conosco, deixado por Ele, depois que Ele foi glorificado e recebeu o Espírito do Pai na sua obra ministerial como sumo sacerdote e advogado celestial, julgando os mortos, desde o cumprimento dos 2.300 anos, a maior profecia bíblica que compreende e pega a linha do cômputo do eterno, a linha do cômputo divino, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, chegando agora nos nossos dias atuais, chamado tempo do fim. O tempo do fim, ele tem um período chamado tempo de angústia. E dentro desse tempo de angústia, tem um período chamado angústia de Jacó. Naquela angústia na qual Jacó teve naquela noite que lutou contra o anjo, pelejando com Deus, suplicando o perdão, a bênção, até que chegou ao ponto que falou: não vá enquanto não me abençoasse. Ele estava lutando ali com o nosso Salvador, com o anjo do céu, pleiteando pelo seu perdão. E é isso que o Cordeiro de Deus faz agora no tempo do fim. Ele passou para o segundo compartimento do santuário celestial, que é tipo e antitípico do primeiro. Essa mensagem ela foi esquecida, porque Satanás fez questão de desmontar as três plataformas do povo de Deus, do movimento do povo de Deus, da verdade presente para os últimos dias, que são as mensagens contidas em Apocalipse 14, do Evangelho Eterno. Então, o tempo de angústia, ele tem um tempo marcado para começar. É a partir da imposição da abominação da assolação de São Mateus 24. Quando, pois, vides ela sendo imposta, fujam para os montes. Fujam. A ordem é fugir. Nenhum cristão na destruição de Jerusalém, no tipo da abominação da assolação, para o povo de Deus, da geração do nosso Salvador, aqueles que os condenaram e o mataram, foi a destruição de Jerusalém. O cerco de Roma para destruir Jerusalém. Os 3 anos e meio, os últimos, os 1.335 dias antes de Jerusalém cair. E até hoje está essa briga, porque não consegue o templo, que é o que eles querem. Eles acreditam que tem que ter o templo, o edifício, a pedra. Mas isso já passou, porque hoje a pedra angular é o nosso Salvador, é o nosso sumo sacerdote celestial, que já está julgando os mortos desde o cumprimento dos 2.300 anos de Daniel. E ele vai iniciar a julgar os vivos quando foi imposta a abominação da assolação. Aí inicia-se o tempo de angústia. Então, se prepare, irmã, porque se esse sentimento já tem em nós, esse sentimento de angústia, de insegurança, de incerteza, de aflição, de aperto no peito, aquilo que dói e faz dar espasmo nas nossas coronárias, trazendo a dor no peito, a palidez, alteração na respiração
e o pensamento acelerado. O tempo de angústia vai trazer tudo isso para a pessoa. É uma angústia de você saber se está salvo ou perdido. Você que tem conhecimento da verdade presente para esses últimos dias. E não está sendo enganada por teorias de homem, doutrinas de demônios, falsas doutrinas, feitas por homens e que foram colocados nos livros de cada instituição, de cada organização e de cada administração eclesiástica que a gente chama hoje de igreja. O tempo de angústia, dentro dele tem a angústia de Jacó. Nós já sabemos que o tempo de angústia inicia-se com a imposição da falsa adoração. Você tem que adorar isso que é falso. Predita em São Mateus 24 e Daniel 12. Porque São Mateus 24 fala sobre os acontecimentos desse tempo de angústia que inicia-se com a imposição da falsa adoração chamada abominação assoladora. Ela vem para assolar, para destruir os habitantes da terra. Destruir pelos ataques de Satanás, as catástrofes do toque das trombetas, destruindo 1/3 de cada parte do nosso planeta, e depois o derramamento dos cálices da ira do que está sentado no trono e do Cordeiro, as 7 pragas. A humanidade só não vai ser extinta porque aqueles dias serão abreviados e o nosso Salvador vai intervir, vai vir buscar o seu povo que está esperando a bendita esperança. O tempo de angústia de Jacó é o finalzinho. Nesse tempo de angústia, depois da imposição da falsa adoração, nós vamos ter o decreto da falsa adoração, que é o primeiro, o início do cômputo. O decreto de proibição de venda e compra, ninguém mais vai poder vender ou comprar quem não tiver mais o cartão vacinal. E o terceiro, o decreto de morte. Quem não aceitar os livros de crenças serão condenados pelo Estado, porque o Estado vai legislar a lei da igreja. O Estado vai formar uma hierarquia, a essa hierarquia que nós temos hoje dentro da igreja, de presidente, vice, diretores, ministro, mordomias, casas, salários, viagens, seguros, ternos, educação, saúde, dentista, esposa, filho, parente, família, amigos. Aí vai vir o decreto de morte. Por isso que o nosso Salvador e Redentor vem buscar o seu povo para livrá-lo da morte. Porque o povo de Deus vai estar sob o decreto de morte, que são os últimos 45 dias do cômputo literal dos 1335 dias finais, iniciando-se a partir da abominação assoladora que o povo de Deus crê ser a falsa adoração, pisando assim no 4º mandamento da lei de Deus. Tempo de angústia de Jacó. E o que nós vivemos hoje é um tempo pré-angústia. São sinais do tempo avisando que esse tempo de angústia vai começar. Que a falsa adoração está vindo, assim como o falso Natal. Assim como a falsa Sexta-feira Santa e Semana Santa.
assim como o falso Ano Novo, a falsa Páscoa, as falsas festas para os santos e o falso Dia dos Mortos. Isso não é bíblico. Isso está no livro de crenças. Cada igreja tem o seu livro de crença. E a igreja mãe orientou a todas as igrejas ligadas ao Concílio Mundial das Igrejas a fazerem os seus livros de crenças e colocar como a primeira doutrina a Santíssima Trindade, que é o Deus que a igreja mãe acredita. O Deus 3 em 1. Não tem aqueles deuses lá da Índia que tem 3 cabeças, 2, 10 braços, 6 braços, 4 pernas, mais ou menos isso. Enquanto a divindade é o Pai e o Filho. Eu e o Pai somos um. Muito claro. O tempo de angústia de Jacó, iremos estar lutando com Deus no finalzinho. Será se formos mesmo todo o meu pecado perdoado? Cada pessoa vai ter a sua angústia mental relacionada com isso. Em estar ou não salvo. E durante esse tempo de angústia, acontece os 21 eventos sequenciais dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 pragas. Aí o nosso Salvador e Redentor aparece nas nuvens do céu, com a glória do Pai e todos os seus anjos, ressuscita os mortos, transforma os vivos e leva-os para apresentar o céu, aonde nós iremos julgar tudo e todos o que não foram e não participarão da eternidade, da nova terra, do novo céu. 7 selos. Aí acaba a misericórdia, o anjo da misericórdia bate suas asas para nunca mais voltar e o Espírito Santo finalmente é retirado, claro, depois do alto clamor da mensagem do terceiro anjo: sai dela, povo meu, porque o povo de Deus chama os habitantes da terra para saírem de suas casas, de seus trabalhos, de suas igrejas, de suas amizades, de seus familiares, para ir se encontrar com o nosso Salvador. É a retirada final, assim como os cristãos primitivos, os discípulos, fugiram da abominação da assolação que Roma, o império, colocou, cercando e destruindo o povo de Deus da geração do nosso Cordeiro, do enviado, do Messias, do unigênito. É Ele. Aí inicia-se o toque das trombetas, aí não tem mais misericórdia. O pastor Gambetta disse que tem, e muitos do movimento leigo acreditam que as trombetas serão tocadas com a misericórdia de Deus. Não, lá já vai estar separado quem tem o sinal da besta e quem tem o sinal de Deus, o selo da besta e o selo de Deus, o sinal. Porque as trombetas serão tocadas e atingirão aqueles que têm o sinal da besta e que não se arrependeram. Claro, não tem mais sumo sacerdote no céu para expiar os pecados deles. Aí eles não se arrependem, porque o Espírito Santo não está mais na face da terra. Já foi retirado. O anjo da misericórdia já bateu. O sumo sacerdote trocou as vestes sacerdotais para as vestes reais para vir buscar o seu povo.
Aí vai ter a Terceira Guerra Mundial. A angústia vai ser tão grande que só na Terceira Guerra Mundial nuclear, que envolve o Armagedon, que envolve Gog e Magog, que envolve o Oriente Médio, que envolve Israel, vai morrer 1/3 da humanidade. Antes de se iniciar as pragas, 1/3 da humanidade já morre. A sexta trombeta, leia lá, onde é que na história 1/3 da humanidade já morreu por fogo, fumaça e enxofre? São os produtos da arma nuclear. O fogo, depois a fumaça, aí depois vem o enxofre, a radiação. Aí as pragas vêm, e depois o decreto de morte sai no final das pragas. O decreto de proibição de compra e venda, ele sai durante esse período do selamento, das trombetas. A luz tem que brilhar. A luz já brilhou quanto aos dias abreviados do tempo de angústia de São Mateus 24, que ele descreve os acontecimentos desse tempo de angústia, e Daniel 12 descreve os tempos do eterno, relacionado com o tempo de angústia, aonde Miguel, o príncipe, se levanta nesse período dos 1335 dias para vir livrar o seu povo, todo aquele que tiver escrito no livro da vida. Então, olha, nós temos que estar nos preparados, que a angústia só vai aumentar. A perseguição, a intolerância, a mentira, o falso testemunho, o desprezo, a indiferença, a suspeita. Dentro da família, os nossos irmãos serão os nossos piores inimigos, porque eles não aceitarão essa mensagem. Eles querem o Senhor Jesus Cristo, esse bonitinho do cabelinho cortado, da babinha, sorrindo para todo mundo de braços abertos e com manto vermelho no ombro. Eles não querem o sumo sacerdote celestial vestido com as roupas celestiais, espiando as orações dos santos que sobem com o cheiro suave do incenso das taças de ouro dos 24 anciões que adoram o Cordeiro e o que está sentado no trono para todo o sempre. Shalom. Boa noite. Força, ânimo, fé. Temos que ter. Temos que nos santificar. Temos fé na santidade.